Oba! Olá pessoas, aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um Astro Pocket, aquele programa que sempre te ensina alguma coisa interessante. E hoje eu vou falar da Lua, na verdade vou falar da ausência dela, olha só que interessante. Lembrando que esse canal tem o selo de qualidade da SABIC, a Sociedade Astronômica Brasileira, e também do Science Vlogs Brasil. Aliás, se você quiser conhecer quais são os canais que fazem parte do Science Vlogs Brasil, é só clicar aqui embaixo na descrição que tem uma lista aí com todos os canais. E isso por si só já é um bom motivo para vocês se inscreverem no canal, e para fazer isso é só clicar nos botões aqui embaixo, porque aqui você sabe que terão informações com qualidade. Então vamos falar da Lua, essa Lua que vai aí iluminando os pensamentos dela. Bom, a Lua, puta, essa foi de doido. Bom, como eu disse, a Lua é o único satélite natural que a Terra tem. Para vocês terem uma base de comparação, Júpiter tem aí mais de 60 luas. É um planeta alotado de luas. E ele é maior entre os satélites planetários em relação ao planeta que ele orbita. Se você for comparar aí o tamanho de Júpiter com as luas dele, nossa, são cisquinhos. Já a Terra e a Lua são até uma diferença bem pequena, se for ver. Você acredita que a Lua se formou depois de detritos resultantes de um impacto monstruoso que ocorreu há 4,5 bilhões de anos no passado, com um objeto que tinha aí o tamanho aproximado de Marte, que se chamava Theia, que foi batizado de Theia. Esse impacto teria ocorrido um pouco depois aí da formação da Terra. Mas vamos pensar uma coisa, vamos imaginar uma coisa. E se esse impacto nunca tivesse ocorrido? E se a Terra não tivesse uma Lua? A hipótese do impacto gigante é a teoria predominantemente apoiada pela comunidade científica. Como os outros planetas, a Terra se formou a partir das nuvens restantes de poeira e gás orbitando o jovem Sol. O sistema solar primitivo era um lugar violento, e vários corpos que foram criados nunca chegaram ao status planetário completo. De acordo com a hipótese do impacto gigante, um deles caiu na Terra pouco depois que o jovem planeta foi criado. Muito provavelmente a vida na Terra nunca teria surgido sem uma Lua, ou então teria surgido, mas de uma maneira bem diferente da qual a gente conhece. As marés teriam apenas um quarto do tamanho atual. O Sol também provoca marés na Terra, fazendo seu alongamento e compreensão. Em alguns cenários para a origem da vida primitiva da Terra, a força das marés exercida pela Lua tem um papel muito importante, pois permitiu que alguns ambientes conseguissem ter uma alternância aí entre úmido e seco. E isso favoreceu processos químicos que produziram moléculas prebióticas. Em outras palavras, nosso companheiro lunar pode ter ajudado a iniciar a vida na Terra, ou pelo menos acelerado aí o processo. O impacto gigante que formou a Lua provavelmente mudou o caminho da Terra ao redor do Sol. A força gravitacional que o Sol exerce também foi alterada. Sem esse impacto e a presença da Lua, poderíamos não estar no mesmo lugar em nossa órbita. O planeta poderia estar fora da chamada Goldilocks, o limite entre estar muito frio ou muito quente para que a vida possa se desenvolver como a conhecemos. Em um planeta mais frio, a água líquida pode nunca ter fluído na superfície. E sem água líquida fluindo, a vida é quase impossível de existir. Por outro lado, poderíamos estar mais perto do Sol, o que significaria que teríamos temperaturas mais altas e, portanto, a possibilidade de a água ser fervida. Bom, como eu disse, a vida poderia até existir, mas ela seria aí um tanto diferente. Essa vida teria que lidar com temperaturas extremas, ventos muito fortes, até barulhentos, e também com dias mais curtos. As menores mudanças no início do processo evolutivo podem alterar drasticamente seu curso. As bactérias poderiam facilmente se adaptar a essas condições adversas, é claro, mas formas de vida complexas como os humanos ou mesmo os mamíferos provavelmente nunca evoluiriam. Se a vida complexa pudesse encontrar uma maneira de evoluir, a evolução poderia favorecer criaturas curtas ou atarracadas, porque se eles fossem mais altos, eles lutariam para suportar os ventos extremos. As plantas também seriam mais curtas e com raízes longas. Não haveria árvores, florestas tropicais e sua biodiversidade. E esses ventos seriam extremamente barulhentos, e a vida que existisse nesse mundo sem lua teria uma certa dificuldade em se comunicar, talvez com mímicas, né? Como seria Terra plana em mímica? Sei lá. Bom, a maneira de se comunicar aí de sinais, né? Mímica, por que não? Seria a mudança na cor da pele, como os camaleões fazem. E os ouvidos muito provavelmente nem sequer evoluiriam também. Mas esses ventos fortes não seriam de todo ruim, poderia ajudar algumas espécies a se locomover para lugares mais longes, por exemplo. Mas o X da questão é, sem a Lua, haveria vida na Terra?
De acordo com um novo estudo publicado pela Rice University, na revista Science Advancer, a colisão planetária que formou a Lua, também conhecida como um impacto gigante que eu acabei de falar agora há pouco, tornou a vida possível na Terra. Os cientistas dizem que a Terra provavelmente recebeu a maior parte de seu carbono, nitrogênio e outros elementos voláteis essenciais à vida da colisão planetária que criou a Lua. Esses são os elementos essenciais que possibilitaram a vida na Terra e não são nativos do planeta. De fato, no começo, todos os planetas rochosos internos do Sistema Solar interior, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, eram debilitados por voláteis. De acordo com o coautor do estudo, Rajdip Dasgupta, o momento e o mecanismo de entrega volátil foram debatidos calorosamente. Ele acrescenta que sua pesquisa é o primeiro cenário que pode explicar o momento e a entrega de uma forma consistente com todas as evidências geoquímicas. Muitos pesquisadores também acreditam que essa entrega de elementos ocorreu por via de cometas e meteoros. Mas a quantidade de carbono presente na Terra é muito alta para corresponder com a quantidade de asteroides e cometas que caem no planeta. Foi criada uma simulação que modelou o início caótico do Sistema Solar e ele foi executado cerca de 1 bilhão de vezes. Já pensou? Pegar um jogo seu do PlayStation e executar ele 1 bilhão de vezes? É muita coisa. A ideia era analisar as proporções químicas no silicato a granel presente aqui na Terra. A descoberta da pesquisa sugere que um planeta rochoso semelhante à Terra tem mais chance de adquirir elementos essenciais à vida e se formar e crescer a partir de impactos gigantescos com planetas que têm uma amostragem diferente de blocos de construção, talvez de diferentes partes de um disco protoplanetário. Dasgupta acrescenta: isso remove algumas condições de contorno. Isso mostra que os voláteis essenciais à vida podem chegar às camadas superficiais de um planeta, mesmo se eles forem produzidos em corpos planetários que sofreram formação de núcleo sob condições muito diferentes. E outra coisa curiosa é que sem uma Lua, o eixo da Terra não seria tão estável. A inclinação do eixo do nosso planeta iria variar ao longo do tempo dramaticamente sem uma Lua. Isso poderia criar algumas estações e condições climáticas extremas. Graças à nossa Lua, a inclinação do eixo é muito estável. Varia apenas entre 22,1 e 24,5 graus durante um ciclo de uma média de 40 mil anos. Alguns especialistas estimam que Júpiter poderia ajudar a manter a inclinação de uma Terra completamente fora de controle. Digamos que um dia, em sua órbita, o eixo da Terra estivesse apontado para longe do Sol, e Júpiter estaria nessa direção ao mesmo tempo. E digamos que isso aconteça 1, 2, 3, várias vezes. Toda vez que o eixo da Terra e Júpiter se alinham, ele recebe uma pequena atração gravitacional. No começo, não é nada, mas ao longo de milhões de anos pode acumular. E antes que você perceba, o acúmulo acabaria virando a Terra. E sem uma Lua, os dias seriam mais curtos. Quando a Terra se formou há 4,5 bilhões de anos, um dia durava 6 horas. Eu não ia conseguir fazer nada em 6 horas. Mas aí, depois da formação da Lua, 4,5 bilhões de anos depois, hoje temos aí o dia de 24 horas. Se não existisse a Lua para retardar esse movimento de rotação da Terra, se a gente ainda estivesse rodando muito rápido aqui, tendo dias de 6 horas, teríamos ventos de até 322 km por hora. Seria bem complicado andar por aí com um vento desse. E sem a Lua, as noites seriam muito mais escuras. A Lua cheia é cerca de 14 mil vezes mais brilhante que Vênus, que é o corpo planetário mais próximo da Terra depois da Lua. Isso poderia ser uma coisa boa para os astrônomos, já que as estrelas seriam espetaculares. Mas, infelizmente, não haveria astrônomos para aproveitar esses céus escuros, já que essas complexas formas de vida, com os humanos, provavelmente nunca poderiam existir. Mas agora vamos imaginar uma outra situação. E se de repente a Lua deixasse de existir? Bom, como eu falei agora há pouco, a Lua é a maior responsável pela alta e baixa maré. Sem a Lua, essas marés iriam encolher cerca de 75%. Isso colocaria em risco a vida de muitos tipos de caranguejos, mexilhões e caracóis marinhos que vivem em zonas de maré e iriam interromper as dietas de animais maiores que dependem deles para sua alimentação, ameaçando assim os ecossistemas costeiros inteiros no processo. Dentro de algumas décadas começaremos a ver o declínio da população no mar e da terra, abrindo caminho para a extinção em massa de várias espécies. Além disso, as marés e correntes de maré ajudam a misturar as águas árticas frias com as águas mais quentes dos trópicos,
Isso equilibra as temperaturas e estabiliza o clima em todo o mundo. Sem a Lua, as previsões meteorológicas seriam praticamente impossíveis. A diferença média entre os lugares mais quentes e os mais frios da Terra poderia chegar a extremos que ameaçariam a vida. E as estações extremas tornariam a vida insuportável. Mas uma coisa muito, mas muito grave aconteceria se a Lua desaparecesse do nada, assim, do nada, desaparecesse, escafedeu-se. Se a Lua sumisse, como eu falei agora há pouco, ela é uma grande responsável pelo eixo da Terra ser estável. Sem uma Lua, esse eixo mudaria de 10 a 45 graus. E isso não faria nada bem para a maior parte da vida na Terra. Para vocês terem uma ideia, se acredita que uma pequena mudança de 1 grau ou 2 graus no passado gerou a Era do Gelo. Então imagina aí o que aconteceria com o planeta se tivesse uma mudança aí de 10 graus ou de 45 graus. Se 1 grau gerou a Era do Gelo, então imagina o pandemônio que seria. Então o conselho que eu dou para vocês é toda vez que vocês olharem para o céu e verem a Lua, agradeçam a ela, porque assim como o Sol, aliás, tem muitas pessoas que batem palma para o Sol quando ele se põe, então por que a gente só bate palma para o Sol se a Lua também é responsável pela vida aqui? Então eu recomendo que todos vocês agradeçam a Lua, porque sem ela, a vida aqui seria bem difícil. Enfim, este era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de avaliar o vídeo clicando nos botões que estão aqui embaixo. E se você mora em Brotas, mês que vem estarei indo para a sua cidade fazendo uma palestra sobre a ciência da cultura pop. Será que filmes como Interestelar estão obedecendo às leis da física? Eu irei fazer essa palestra lá no Star Party 8. Além de mim, vai ter outras palestras bem interessantes. E se você se interessar, se você mora na região, você pode comprar os ingressos clicando nos links que estão aqui embaixo. E no dia seguinte, no dia 21, estarei no Céu Cidade Dutra fazendo uma palestra sobre os benefícios que a viagem até a Lua nos trouxe para a humanidade. Estarei participando nas comemorações dos 50 anos da ida até a Lua. Além de mim, terá o Sérgio Sacani, o Lito do Aviões em Música. Vai ser uma tarde bem bacana aí, com muita ciência para vocês. E se você quiser participar desse evento, dessa palestra, também tem link aqui embaixo na descrição para você comprar e ser feliz. Beleza, pessoal? E recadinho de sempre, se você quiser apoiar esse canal, você pode comprar o meu livro do Batom Branco Negro, que é uma introdução para a astronomia. Se você quiser ficar bem entendido e bem entendida, você pode comprar esse livro, tem link aqui embaixo. Recomendo que compre na Amazon lá, eu sei que tem, nas outras lojas não tenho certeza. E vocês podem comprar também minhas camisetas lá na Chico Rei, como essa que eu estou usando, entre outras. Beleza, pessoal? E pode me seguir também nas minhas redes sociais, tem o Instagram, tem o Twitter, tudo aqui embaixo também. Beleza, pessoal? Então, vou ficando por aqui, um grande abraço e hasta!